como fazer para melhorar e como fazer para se desenvolver, como fazer para mudar a sua situação e mudar a sua realidade. Simples assim. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma nova rota, a rota que vai fazer você mudar de vida através do como. Como fazer para poder atingir os seus objetivos. E como eu disse no vídeo anterior, o como fazer está aqui nas Escrituras Sagradas como um manual de instrução para a sua vida. E para a gente poder mudar de vida, para a gente poder fazer uma transformação nos nossos caminhos e atingir o objetivo de prosperar tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto nos nossos relacionamentos, a gente precisa passar por uma série de etapas para a gente poder atingir um objetivo. Tudo começa pequeno, né? Quando você planta uma árvore, ela é uma semente e ela vai crescendo aos poucos conforme você vai cuidando dessa semente. É assim como são os nossos filhos. A gente planta a semente brota e ela precisa de cuidados para se desenvolver. É assim que é a sua vida. Se a sua vida não está seguindo um padrão de prosperidade, um padrão de crescimento, é porque você não está cuidando direito da sua vida. Assim como eu não cuidei da minha, e depois eu vou dar alguns exemplos a respeito do que foi que aconteceu comigo, né? O que estava ruim e o que mudou. Então vamos começar a aprender a como cuidar da nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente quer mudar a nossa realidade, se a gente quer mudar o que está ao nosso redor, se a gente quer mudar o nosso universo, é como diziam na escola, antes de mudar o mundo, mude-se a si mesmo. Se você não mudar dentro de você, você não muda a sua realidade. E tudo começa dentro da sua mente, ok? Para tudo que você vai fazer na sua vida, se você vai começar um emprego novo, se você vai empreender, tudo que você vai fazer, conhecer uma pessoa nova, visitar um lugar novo, para que tudo dê certo e para que tudo corra bem, é necessário antes que você tenha inteligência emocional. Para que as coisas funcionem na vida, é necessário montar um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça começa pela inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é um assunto extremamente amplo e ele passa por questões médicas, as quais eu não tenho formação acadêmica para poder estar falando, né? Para poder dizer o que fazer. Então, quando eu chegar no ponto em que o meu conhecimento termina e começa o do médico, eu vou te avisar, porque a partir daí é necessário que você procure um profissional, né? Um profissional competente. Mas até este momento, né, você não passa a sua vida num consultório médico, você passa a sua vida fora dali, e o ideal é que você fique fora de lá, né? Então, enquanto você está do lado de fora, eu tenho como ajudar você a descobrir como resolver esses problemas, né, de inteligência emocional, para que tudo corra bem, e como ter um direcionamento através disso daqui. Isso não é nada da minha cabeça. Então, para que você saiba que eu não tenho nada de meu aqui, não existe nenhuma ideia minha, todo o conhecimento que eu estou dispondo aqui vem das Escrituras Sagradas e, obviamente, de alguns estudos que a gente fez durante o processo, mas o cerne de toda a questão está nas Escrituras Sagradas, ok? Então, para a gente poder resolver a inteligência emocional, a gente precisa entender que existe aspectos infinitos da nossa mente, das nossas emoções, mas o mais importante para a gente começar a atingir os nossos objetivos estão em 5 aspectos. Esses 5 aspectos são os seguintes: autoconhecimento, controle emocional, empatia, adaptabilidade e automotivação. E nós vamos começar falando sobre autoconhecimento, que é tudo o que você precisa para obter êxito nos outros 4 aspectos, ok? Então vamos lá. Eu preparei um material que eu gostaria de apresentar, que é o seguinte: Uma nova rota para o autoconhecimento, parte 1. Nós vamos embarcar numa jornada transformadora de autoconhecimento e crescimento espiritual. A gente vai descobrir como alinhar as nossas finanças, emoções e os nossos propósitos com o Criador. Existe um aspecto muito importante
que é o seguinte: embora eu tenha um modo um tanto cristão de falar, né, mas isso quer dizer que eu seja cristão. Eu falo assim porque eu sou cristão. Agora, eu sou cristão por causa de princípios. E aqui dentro existe um princípio que se chama alinhamento de propósito. O que isso quer dizer? Alinhamento de propósito tem a ver com o primeiro livro escrito aqui, que chama-se Gênesis. É o livro que fala sobre a criação. Que Deus, quando criou o mundo, ele criou o homem, criou a mulher, e a partir daí todas as coisas começaram a ser como são, né? Então a gente consegue entender que Deus criou todas as coisas e depois criou o ser humano para governar com ele em cima dessas coisas que foram criadas, os céus e a terra, os animais e tudo que existe. Então, se nós fomos feitos para governar, qual que seria o intuito de Deus? Qual que é o objetivo maior de Deus? Deus queria um colega? Deus queria um parceiro? Né? Deus queria um amigo? Não, porque Deus já era completo em si mesmo, ok? Mas ele queria para si um povo. E quando você pega as escrituras para ler, quando você pega as histórias bíblicas, até o próprio Edir Macedo está fazendo um monte de novela a respeito de livros da Bíblia. Então, se você já assistiu alguma coisa disso daí, se você já leu alguma coisa, você consegue entender o ponto principal de Deus, que é o povo. Então, o objetivo de Deus está no seu povo. Tudo é feito para o seu povo. Deus cria o mundo para o seu povo. Deus cria tudo que existe no mundo para a subsistência do seu povo, né? O seu povo entra em conflito, ele resolve os problemas do seu povo. Seu povo é escravizado, ele resolve os problemas do povo. Então tudo é para o povo. Mas estamos falando então de personagens únicos que Deus favoreceu, como Moisés, como Davi, como o rei Salomão, o próprio Jesus. Acontece que essas pessoas foram levantadas para benefício do povo. Então, se você conseguiu montar o quebra-cabeça de que o objetivo de Deus é o povo, então você já matou 90% da charada. Isso quer dizer que todos os seus objetivos, se você quer atingir eles mais rápido e com o dobro, ou o triplo, ou o quíntuplo da potência que ele pode atingir, né, do benefício que você pode extrair dele, a única coisa que você precisa fazer é alinhamento de propósito. Alinhamento de propósito é você colocar o seu objetivo beneficiando o povo de Deus. Simples assim. Porque se Deus quer um povo para si e tudo que ele faz é para o seu povo, se você beneficia o povo, as pessoas, então você chama a atenção de Deus. E aqui nesse livro tem uma frase que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você não conhece Deus, se você não tem religião, se você é ateu, não se preocupe, você não é obrigado a amar a Deus para poder seguir esse princípio. Mas é muito bom que conhecesse. É muito bom que você pudesse ver Deus como eu vejo. Porque isso muda tudo. Então, eu convido você a simplesmente ler e fazer um pouquinho de estudo de mente aberta, não de coração fechado. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Ou seja, segundo o propósito de Deus. Então, se você pega o teu propósito, o teu objetivo e alinha com o dele, né, que é justamente beneficiar as pessoas, então todas as coisas vão cooperar para o bem daquilo que você está fazendo, para o seu bem. Então, é matematicamente simples. Eu entendo que se eu pegar o meu objetivo de eu trabalho com produção de desenhos animados e jogos de videogame. Então, se eu pegar o meu propósito e ao invés de, eu quero ficar rico fazendo isso, né, eu quero enriquecer e tal. Não, eu quero fazer isso para quê? Em que o meu trabalho beneficia outra pessoa? Em que o meu trabalho ajuda uma outra pessoa? E em que o meu enriquecimento vai ajudar outras pessoas? Você deixa de ser egoísta. Você vence o seu maior inimigo, que é o ego. Todo mundo acha que existe um personagem aqui dentro chamado Satanás, Diabo, Lúcifer.
Mas Lúcifer, ele é uma alegoria. Não sei se esse canal seja o lugar propício para poder fazer isso. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, se você estiver vendo e estiver interessado. Se você quer saber a respeito de Lúcifer, quem é, o que é, de fato, meu objetivo aqui nesse canal não é tratar desse assunto, ok? Mas se você estiver interessado, eu posso criar uma playlist só para explicar essas questões mais religiosas. Então, deixa nos comentários aí, por gentileza, se você quer ou não que eu faça isso, ok? Eu vou ter o maior prazer em atender. Mas, no cerne da questão, Satanás, diabo, essas coisas, não se trata de um ser mitológico, ok? Se trata de uma coisa inserida dentro de nós, dentro da nossa cabeça, que é o nosso ego. O que é o ego? O ego é a nossa percepção, é a nossa consciência acerca de nós mesmos, certo? Então, o nosso ego é o nosso maior inimigo, porque a nossa percepção acerca de nós mesmos luta para adquirir coisas para si, benefícios para si, e o nosso ego só pensa nele mesmo. O objetivo do nosso ego somos nós. O objetivo de Deus é o povo. Sendo assim, o ego é o nosso maior inimigo. Certo? O ego é o nosso Satanás, é o nosso diabo. Por quê? Porque a gente vai querer levar vantagem em tudo, a gente vai querer ter lucros extremos em tudo. Não que lucrar seja errado, muito pelo contrário. Lucrar não é errado. É o lucro que beneficia o teu próximo, é o lucro que vai poder fazer com que você ajude o seu irmão, que você seja generoso e que a sua prosperidade possa beneficiar outras pessoas, levar valor a outras pessoas. Então, esse é o grande segredo, vencer o ego para a gente poder beneficiar outras pessoas. Mas para poder vencer o ego, a gente precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento a gente adquire de uma forma muito simples, porém não muito fácil. Como tudo que eu tenho para apresentar, é tudo muito simples, existe um passo a passo para tudo, existe uma rota para tudo, mas não quer dizer que seja fácil, é simples. Então vamos entender a nossa jornada para o autoconhecimento. Autoconhecimento exige reflexão e franqueza, honestidade plena. Encarar as nossas emoções e comportamentos sem máscara. Quando a gente quer fazer um processo de autoconhecimento, se a gente mentir, a gente está mentindo para a gente mesmo. A gente não consegue se autoconhecer se a gente não for verdadeiro com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Para você poder ter entendimento e clareza acerca de quem você é de verdade, é necessário que você seja honesto com você mesmo. Qual é o objetivo de se autoconhecer? Quando você se conhece, você sabe com quem você quer andar, você sabe aonde você quer chegar, você sabe como você vai fazer as coisas, você conhece cada caminho que você vai percorrer para atingir os seus objetivos, você sabe como você vai reagir diante de qualquer situação. Porque quando você não se conhece, é tudo muito imprevisível e as suas emoções controlam você. Assim como uma garota que briga com um namorado, a primeira reação dela é fazer um escândalo e jogar coisas no namorado, essa é uma reação de uma pessoa que não se conhece, porque ela está se deixando levar por um comportamento emocional. A emoção está tomando conta dela, está impedindo que ela pense com clareza, certo? Está impedindo que ela tenha uma conversa com essa pessoa com que ela está se relacionando e, por consequência, está destruindo toda uma situação. Ela pode destruir um bem e ter que pagar isso depois, a consequência de ter que arcar financeiramente com o prejuízo que ela mesma está causando, né? Autoconhecimento serve para isso. Imagina que numa entrevista de emprego você acaba não recebendo aquela vaga, né? Mas você conhece a pessoa que te entrevistou. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de domínio próprio por não ter autoconhecimento, ou seja, dominada pelas emoções, o que ela vai fazer? Ela vai querer tirar satisfação com o entrevistador. Ela vai querer causar uma situação onde, poxa, você podia ter feito alguma coisa por mim e não fez, né?
como se aquela pessoa fosse obrigada, só por te conhecer, a fazer alguma coisa por você. Então, esse tipo de descontrole só causa prejuízo. E é um motivo pelo qual tudo dá errado na vida de todo mundo. Porque pessoas que reagem emocionalmente a uma determinada situação são aquelas que mais sofrem, são aquelas que mais têm perda. Porque não agem com clareza e não têm discernimento o suficiente da situação, de si mesmo e das possibilidades. É porque oportunidade não aparece, a gente cria. Então a oportunidade de resolver um problema já foi perdida porque a pessoa se deixou levar pela emoção. Então o autoconhecimento serve para isso. Para você chegar a obter autoconhecimento, é necessário que você seja honesto com você mesmo. Auxílio do Altíssimo. Buscar a ajuda de Deus para enxergar além das ilusões. Ele revela verdades ocultas. O que isso quer dizer? Quando eu digo buscar a Deus, eu digo buscar na fonte, buscar no conhecimento, certo? Buscar a Deus significa você andar de acordo com os princípios que ele estabelece nas Escrituras. Justamente pelo que eu disse anteriormente, que as Escrituras resolvem problemas. Os princípios milenares da Bíblia resolvem problemas, certo? E a questão do alinhamento de propósito, que eu havia mencionado anteriormente. Então, o que é enxergar além das ilusões? As Escrituras mostram um caminho, uma solução para se resolver emocionalmente, porque a emoção nada mais é do que uma ilusão, que o teu cérebro causa para você reagir a uma determinada situação. Isso não é a definição real de emoção. Isso é o que você sente, é o que acontece dentro da sua cabeça. Porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é uma reação física a uma determinada situação e a emoção é o que você faz com isso. A emoção é como você reage a isso. Isso na definição exata da coisa. Agora, dentro da tua cabeça, é essa a forma com que você reage. Enxergar através dessas ilusões é justamente entender a verdade oculta por trás da emoção, que é a clareza para você poder resolver um problema. Observação constante. Anote suas reações diárias. Questione se elas refletem a verdadeira identidade em Cristo. O que é refletir a sua verdadeira identidade em Cristo? Se você quer ser amado, quer ser respeitado, quer ser seguido, então você precisa espelhar os grandes líderes que são seguidos, que são respeitados, que são admirados. O maior deles para mim é Jesus Cristo. Se a sua identidade está refletida na identidade de Cristo, então você está no caminho certo. Se não, a tendência é que você não seja um líder tão bom quanto. Óbvio que a gente nunca vai conseguir ser um líder tão fantástico quanto Jesus Cristo, mas a gente pode se aproximar, a gente pode fazer o possível para estar o mais próximo disso, tanto quanto necessário. Então, fazer uma análise da identidade de Cristo, do comportamento de Cristo, da forma com que Cristo agia, e como ele tinha êxito em tudo que fazia, então, se a gente está alinhado com essa identidade, não há a possibilidade de fracasso. Reconhecimento. O autoconhecimento envolve ser honesto e direto consigo mesmo sobre as próprias emoções, desejos e comportamentos. Para isso é preciso refletir com clareza e sem ilusões. E o fundamento disso está em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é exatamente o que eu disse agora há pouco. A tendência do seu coração, a tendência da sua cabeça é justamente fazer você fugir da verdade sobre você. Imagina a situação, eu descobri que eu era uma pessoa extremamente antissocial e eu não admitia, porque eu tinha alguns amigos, eu me dava bem com todo mundo. A questão é que quando eu fui fazer uma análise da minha vida a respeito de quem era eu, de como era o meu comportamento, eu fui fazer o meu processo de autoconhecimento, eu descobri que eu era uma pessoa muito antissocial. E eu não quis admitir isso de jeito nenhum. Eu passei semanas para poder entender que o meu comportamento era de uma pessoa antissocial.
que eu não gostava de ficar perto das pessoas, que eu não gostava de me aproximar das pessoas, que eu não gostava de ser tocado pelas pessoas. Então, isso me causava extremo desconforto e eu acabei ficando muito frustrado quando eu descobri isso. Só que isso passa porque a gente consegue resolver esse problema. Tá? A gente consegue, quando a gente acha uma peculiaridade complicada ou desagradável a respeito de nós mesmos, a gente tem como resolver isso daí. E esse é o ponto, você ter o reconhecimento dos seus pontos fracos, assim como você tem dos seus pontos fortes, né? Poder entender quais são os seus defeitos e aonde que tem coisa errada. Então fazer uma análise disso daí, escrever e anotar para você ter uma lista documentada do que tem dentro da sua cabeça, do que tem dentro da sua personalidade, do seu comportamento que você precisa mudar, você só vai descobrir se anotar, porque até então você não sabe se precisa mudar ou não. Então, para saber o que você precisa mudar, é preciso que você relate e seja honesto, ok? Busca por clareza. Entender os seus motivadores internos e medos é essencial para se alinhar a propósitos mais elevados. Identificar impulsos de autossabotagem e medos ocultos é uma etapa fundamental do autoconhecimento e o nosso pilar de base, o nosso princípio fundamental está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Buscar por clareza. Ter clareza é ter a informação concreta sem a menor sombra de dúvida na sua mente. Isso é clareza. É quando você olha para uma coisa e tem convicção daquilo, né? Você tem certeza absoluta do que você está vendo. Então, isso é clareza. E quando a gente fala sobre entender os nossos motivadores internos, né, e medos, a gente precisa ter clareza do que está motivando a gente a adotar um determinado caminho. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui atrás dessa pessoa? Por que eu fui atrás desse emprego? Por que eu fui atrás desse negócio? O que está me motivando? A gente ter clareza dessa motivação. E dos nossos medos. O que impede a gente de fazer alguma coisa? O que está me impedindo de encontrar essa pessoa? O que está me impedindo de fechar esse negócio? Ou de me candidatar a essa vaga de emprego? Por que eu tenho medo disso? O que é o medo? O medo é uma trava que você tem na vida e ele é uma semente de uma outra pessoa na terra que é o teu cérebro. O medo não existe em você. Ele nunca existiu dentro de você. Alguém colocou ele lá. Porque você nasceu sem medo. Você nasceu sem a ideia do porquê que aquilo te causa medo. Alguém te falou que aquilo é perigoso, né? Vamos citar um exemplo para ficar fácil de entender. A minha esposa gosta muito da ideia de pular de paraquedas, né? Eu já morro de medo, porque alguém enfiou na minha cabeça que altura é um negócio complicado. Se você despencar de lá, você morre. Nada vai me fazer saltar de paraquedas, porque eu tenho medo de altura. Mas esse medo foi implantado por alguém. A minha esposa não tem esse medo, porque não foi implantado nela a insegurança sobre a altura. Em mim foi. Então eu tenho dificuldade. Agora, tem gente que tem dificuldade em falar em público. Tem gente que tem dificuldade em conversar com as pessoas. Tem gente que tem dificuldade em formular uma ideia para poder explicar alguma coisa para alguém. Tem gente que tem dificuldade em oferecer ajuda a alguém. Tem gente que tem medo de se aproximar das pessoas, tem medo de fazer qualquer coisa. Mas a gente precisa entender que o medo é só um impedimento, uma barreira que não nos permite progredir e ir adiante no nosso objetivo. Se você tem medo de alguma coisa, é preciso que você relate esse medo no documento que você está fazendo sobre autoconhecimento. Você precisa anotar e ter clareza de tudo aquilo que te dá medo, para que você possa vencê-los depois. Transformação. Constância na manutenção do desenvolvimento do autoconhecimento. Assim como qualquer transformação, o autoconhecimento exige dedicação e ajustes regulares para mudar padrões emocionais e comportamentais. E o nosso pilar está em Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Em algumas traduções isso pode estar um pouco diferente, tá?
Por exemplo, na minha tradução diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Então, pode ser que uma tradução aqui e ali pode estar com alguma diferença. Mas o cerne é esse mesmo. Então, esse terceiro tópico diz o seguinte: se você está conformado com a sua situação, nada vai mudar, né? Tudo precisa ser transformado o tempo todo. Porque Deus criou o mundo através de energia. Tudo no universo é energia. Se você for pegar toda a matéria da física para estudar, você vai entender que tudo é energia. A questão é, objetos que estão em forma sólida são o quê? Energia condensada. Energia em um formato diferente, né? Então, quanto mais você entende que tudo é energia, mais você entende que energia não fica estagnada, ela não para, ela está sempre em movimento e ela está sempre se transformando. Então, se você chegou num ponto em que você está com estabilidade emocional, estabilidade financeira, então você morreu, porque não há possibilidade de vida em alguma coisa estável. Estabilidade é a ausência de energia. Então, se não há energia, não há movimento. Então, se você olha para a sua vida e vê que está tudo bem, está tudo em paz, ótimo, parabéns para você. Você chegou num ponto de plenitude, né? E você não vai passar dali. Agora, se você não se conforma com a situação em que você vive, então existe possibilidade de melhorar, existe possibilidade de você mudar. E através de tudo que a gente já falou até agora sobre autoconhecimento, você está construindo o caminho para poder aproveitar essa energia, justamente pelo conhecimento, a clareza de quem você é, de tudo que está dentro da tua cabeça, das suas emoções, dos seus desejos, dos medos que você tem. Essa clareza vai te possibilitar, né, justamente a criação da energia que você precisa para transformar a sua vida. E se isso é um princípio, isso vai acontecer, porque não existe princípio que não aconteça. Pegue a Bíblia toda e leia e constate por si mesmo que está escrito aqui já aconteceu de alguma forma ou de outra e vai acontecer de novo e vai se repetir de novo. Então, como transformar a sua vida? Primeira coisa é não se conformar. Quando você não se conforma com a situação, por melhor que ela esteja, então você começa a enxergar a possibilidade de mudança. E você começa a ter ideias sobre como fazer para melhorar e como fazer para se desenvolver. Como fazer para mudar a sua situação e mudar a sua realidade. E nisso você vai escrevendo. Viu tanto que é simples, né? Não tem nada de difícil até aqui. E agora que você já entendeu o que são as coisas, como funcionam as coisas, agora vem a parte do como fazer. Agora é a parte mais fácil, é a parte que eu mais gosto, é a parte que talvez você mais goste. Como fazer para resolver cada uma dessas questões, né? Vamos começar por como fazer uma análise honesta, né, dos nossos motivadores. Como que eu posso fazer para ser honesto comigo mesmo? Então, vamos lá. Impulsos ocultos. Identifique medos e desejos que sabotam o seu progresso. Eles podem estar bloqueando as suas finanças. O que isso quer dizer? Qual é o medo que você teria de ter centenas de milhares de seguidores numa rede social? Medo de falar em público? Medo de falar olhando para uma câmera? Né? Medo de que o seu conteúdo não seja o ideal? Medo de que as pessoas riem de você? Medo de que você não consiga transparecer o que você está querendo passar? Ou seja, parecer um hipócrita, né? Então, isso é um medo que pode estar te travando. Eu não sei, quem vai saber dizer é você, né? Então é preciso que você faça uma análise do que você quer, né? O que você quer vai fazer você progredir? Então é aí onde a gente para pensar. Se eu quero seguidores, eu preciso saber se eu tenho medo de seguidores. Eu preciso saber se eu tenho medo de falar com eles, né? Agora, eu quero seguidores para quê? Qual é o meu objetivo com esses seguidores? Eu quero fazer massagem no meu ego? Eu quero que as pessoas me sigam para ficar me paparicando? Isso pode ser uma trava, porque o que você ganha com isso? Em que isso te torna uma pessoa melhor? Em que isso te torna um profissional melhor? Em que isso vai melhorar o teu futuro financeiro? Nada. Então, a primeira pergunta a se fazer numa situação dessa é: para que eu quero seguidores? Eu quero passar uma mensagem? Eu quero vender um produto?
eu quero falar de Deus para essas pessoas, para que elas possam ter um pouco mais de esperança na vida, eu quero melhorar a vida delas. Eu, por exemplo, tinha um pouco de medo de falar em público. Eis-me aqui falando em público, eis-me aqui em busca de seguidores nas redes sociais, eis-me aqui em busca de audiência. E eu não sei se eu vou ter êxito. Eu estou começando, esses são os meus primeiros vídeos, né? Mas qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é te ajudar. Meu objetivo é te mostrar o caminho que eu encontrei para prosperar na vida. Eu achei uma forma de mudar a minha realidade. Então eu quero compartilhar isso com você, né? Por quê? Porque eu sei que você vai ser um networking lá no futuro. Eu sei que você que está me assistindo agora vai ser uma oportunidade de negócio lá no futuro. Eu sei que você só vai conseguir ser uma oportunidade de negócio para poder me ajudar, para eu poder me beneficiar, se eu te beneficiar antes. Se eu te ajudar a progredir, se eu te ajudar a prosperar. Do contrário, estamos os dois no mesmo patamar. Então, eu estou prosperando. Eu estou num nível mais alto. Então, eu estou te ajudando a poder fazer a mesma coisa. E quem sabe chegar num nível mais alto do que eu, para que você seja o elo da corrente que vai me puxar para cima, né? A pessoa que vai me puxar quando eu precisar de ajuda. Então, esse é o meu objetivo. Criar uma rede de pessoas que se ajudam. Criar uma rede de pessoas que fazem negócios entre si, né? Que se ajudam mutuamente, que estão o tempo todo em benefício umas das outras. Esse é o meu objetivo. Qual é o seu objetivo? Pensa nisso. Alinhamento com Deus. Compare seus motivadores com os princípios milenares da sabedoria bíblica. Esse ajuste é o cerne de toda a prosperidade. Bem, como eu disse, né, alinhamento de propósito com Deus é justamente a receita para a prosperidade ilimitada. Porque se você beneficia o teu próximo, se você beneficia o povo, as pessoas, então você está trabalhando direto para o Criador. E não há nenhum servo, não há nenhum serviçal, um empregado, um funcionário que não receba um salário, que não tenha um retorno de seu investimento, né? A menos que ele seja um escravo. Mas até os servos se alimentam das mesas dos seus senhores. Então, qualquer alimento, qualquer migalha que venha direto do trono do Criador é para nós um banquete infindável que pode alimentar nações. E isso eu falo a respeito de finanças, conhecimento, sabedoria e plenitude de vida, né? O ápice da vida vem justamente das migalhas que caem do trono de Deus. E para você poder conseguir isso, a única coisa que você precisa é trabalhar para Ele, é ser um funcionário dele, é ser um servo dele. Como que a gente consegue fazer para ser o maior dentre todos da terra? Servindo ao próximo, porque maior é aquele que serve. Jesus já dizia: quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então, quando você serve, quando você está a serviço das pessoas, quando você está no propósito de ajudar o seu irmão, de fazer com que o teu semelhante progrida, que você o ajude de forma eficiente, né, a sair daquela realidade de escassez e miséria para uma realidade de prosperidade, então você está trabalhando direto para o Criador. E o salário que você vai ter é simplesmente de ter toda e qualquer melhor abundância na terra, porque eu acredito nas promessas que isso daqui faz, né? Aqui está escrito que se eu acreditar, que se eu servir a Deus, que se eu servir o meu próximo, eu vou comer o melhor dessa terra. E eu tanto acredito que isso está acontecendo, né? Então, eu quero que isso aconteça na sua vida também. Para isso, você precisa alinhar o seu objetivo com o objetivo de Deus, que é, para tudo que você for fazer, alinhar o seu propósito com o propósito do Criador, que é beneficiar a sua criação. Reflexão diária. Mantenha anotações diárias e pergunte-se: minhas ações refletem o meu propósito? Essa é a parte mais óbvia desse exercício, que é justamente você saber se você está no caminho certo ou não. Então, as suas ações, né, no seu entendimento, o que você está fazendo vai te levar a atingir o seu objetivo, né? O caminho que você está seguindo vai fazer com que você chegue lá rápido, né? Porque não adianta você passar 10, 15, 20 anos numa trilha para chegar lá e ter constatado: poxa, podia ter feito isso mais rápido. Então, ser eficiente agora, né, é agilizar o processo para prosperar na vida.
ok? Então, manter essas anotações, né, e ter constante observação, né, tá sempre analisando essas anotações, é que vão fazer você ter clareza do caminho que você está seguindo, certo? Então, é muito importante que você compre um caderno e comece a anotar e comece a organizar esses pensamentos. Guardar o coração. Como guardar o coração? Primeiro passo é vigilância constante. Mantenha-se alerta contra ações que não te levam a lugar nenhum. Proteja o seu coração como um tesouro precioso. E o que isso quer dizer? É o que te faz procrastinar, é o que te faz cometer erros, é o que te faz querer andar atrás da pessoa errada, é o que te faz procurar a profissão errada, é o que te faz ter o amigo errado. Se você quer prosperar na vida, você precisa entender que, muito possivelmente, você vai precisar se livrar de algumas pessoas, tá? Sair de perto delas. Então, isso pode ser um processo doloroso, porque muitas das vezes você está em torno, né, de pessoas que não te fazem progredir. Ou seja, é estar atento a pessoas que não estão te fazendo progredir, não estão te ajudando em nada. Por quê? Porque você é resultado do meio, você é resultado da soma do ambiente onde você está com as pessoas que você convive. E a soma disso é o resultado do que você conclui acerca desses dois primeiros aspectos. Tendo isso em mente, você é o reflexo dessas pessoas. Se essas pessoas progridem, se essas pessoas estão prosperando, então você está prosperando. Então até aqui está tudo bem. Agora, se não estão, tem alguma coisa errada. Porque você está tendo comportamento, tendo atitudes, tendo ações, fazendo coisas, indo por caminhos influenciados por essas pessoas, de forma direta ou indireta. Então, se você no caminho progride ou não, é uma análise que você tem que fazer. Então, se não te progride, saia imediatamente de perto dessas pessoas. E cerque-se de pessoas que podem te fazer progredir. Tem um ditado que diz que o segredo do sucesso é ser bem relacionado. Então, você não quer andar com um fracassado para ser um fracassado. Você não quer ser uma pessoa que mora na rua. Então, você não vai andar com moradores de rua. Se você está vivendo em situação de rua, saiba que, mesmo estando em situação de rua, você não precisa conviver com essas pessoas. Você pode cuidar da sua aparência para estar inserido num contexto diferente. Então, manter-se alerta contra ações que não te levam a lugar nenhum é justamente se afastar das pessoas que não estão te fazendo progredir na vida, né? E se cercar de pessoas que podem te fazer a viver um nível mais alto, a estar num nível mais elevado. Nutrição espiritual. Com as chaves bíblicas deste capítulo, aprofunde-se em estudar. Autoconhecimento exige hábito, que exigem habilidades, que exigem estudo. Bom, essa parte do texto diz exatamente o que quer dizer. Então, se você está num processo de autoconhecimento para poder prosperar na vida, então você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria, você precisa viver experiências. Para isso, você precisa se aprofundar nos seus estudos. Estudar, estudar, estudar. Você vai passar o resto da sua vida estudando. Só que estudo não precisa ser uma coisa chata, tá? Estudo pode ser uma coisa legal e daqui para diante a gente vai, a cada vídeo que a gente for assistindo, a gente vai ver que existe uma maneira bem bacana de se estudar. Por quê? Porque autoconhecimento exige hábito. Hábitos levam a novas habilidades. Novas habilidades levam a novas expertises. E não existe expertise sem estudo e não existe hábito sem planejamento. Networking saudável. Cerque-se de pessoas que estão no mesmo objetivo e esteja mais adiantada que você. Elas ajudam a manter o seu foco e são rampas que te impulsionarão. Exatamente o que eu disse anteriormente. Então você é resultado do meio onde você vive. Você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Pegue 5 pessoas que convivem com você, dê uma nota para elas. Tire uma média dessa nota, analisando aí aspectos de finanças, de controle emocional, de perspectiva de sucesso, e dê uma nota para cada uma dessas pessoas, certo? Tire a média. Você é a média. Você é a média, né? E a sua pontuação muito possivelmente vai te decepcionar muito. E eu sei que você quer justamente estar num nível mais alto. Eu sei que você quer progredir, é por isso que você está aqui. Então você precisa se cercar de pessoas que são
mais elevadas que você, que estão num nível mais alto que você, para que elas possam ser a ponte, a rampa que você vai pular para poder chegar no nível delas. Prática da gratidão. Cultive um coração agradecido. A gratidão atrai bênçãos divinas. Esse é um processo que mais tem influência sobre as energias estabelecidas pelo Criador. Mais adiante a gente vai falar muito sobre as leis que regem o universo. Uma delas, acredite ou não, ela existe, ela está escrita aqui e ela não é nenhuma besteira esotérica, como as pessoas dizem, que é a lei da atração. Certo? A lei da atração, ela atrai aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, não necessariamente um desejo, porque a lei da atração é movida pelo teu sentimento, pela tua emoção e pela crença que você tem naquilo, pela força da tua crença. Olha ao seu redor e veja tudo que você conquistou até agora. Eu sei que você quer progredir, eu sei que você quer prosperar, eu sei que você quer mais e mais da vida, e você pode sim ter mais. Mas o que mais vai fazer com que você chegue mais próximo disso é a gratidão. A gratidão é a engrenagem mor que move a lei da atração, que move a força do universo, que move o trono de Deus, que move a mão do Senhor na nossa vida. Ser grato, é dizer, eu estou feliz porque o Senhor me abençoou, eu estou feliz porque eu conquistei isso aqui, eu estou feliz porque eu pude fazer isso, eu estou feliz porque eu tenho isso, eu sou grato porque eu pude ajudar alguém com isso. E aqui tem uma chave. Ajudar alguém com alguma coisa e ser grato pela oportunidade de ter podido ajudar essa pessoa é uma coisa que pode surpreender o Altíssimo, porque ninguém agradece por isso. Ninguém agradece pela oportunidade de ajudar alguém. Se agradece de forma genuína e honesta, essa pessoa é muito rara. E essa pessoa está prosperando muito mais do que qualquer um de nós. Isso você pode ter certeza. Agora, como fazer para renovar a mente? Renovar a mente é um conceito muito simples. É você pegar uma crença que te limita para uma crença que te liberta. É só isso. É você pegar aquela crença de que você não pode fazer alguma coisa, ou que aquilo te mete medo, e transformar isso numa possibilidade, numa recompensa, num objetivo com uma recompensa. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai ver agora. Identificação. Reconheça padrões de pensamento negativo. Eles afetam suas emoções, seu convívio social e finanças. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar, é achar aquele pensamento, é achar aquela emoção, aquela sensação, aquela coisa que está te impedindo. É reconhecer que aquilo existe e que aquilo está em você. Esse é o primeiro passo. Tá? Vamos ver qual é o próximo passo. Substituição. Troque pensamentos inúteis, destrutivos por princípios. Alimente-se de sabedoria e conhecimento sobre si mesmo. Todo mundo pode dizer, é fácil falar. Só que é fácil, sim. Desculpa te decepcionar, mas é fácil. Por que é fácil? Porque está escrito aqui. Tá? Sempre aquele ditado popular que diz que uma mentira contada várias vezes vira verdade. Por que você não conta essa verdade para você várias vezes? Porque a única forma de você mudar de pensamento é pegar este pensamento que existe e não substituir, porque pensamento não se substitui. A crença, você não perde essa crença, você fica eternamente com a lembrança de que ela existe guardada numa gaveta dentro da sua cabeça. Mas você pode ressignificar e substituir por outra, repetindo várias e várias vezes para você mesmo a verdade que você quer, mentalizando aquilo na tua cabeça. Existe um exercício que chama-se exercício de visualização. É quando você fecha os seus olhos e começa a projetar na sua mente, na frente dos teus olhos, a visão de uma coisa acontecendo. Você consegue perceber visualmente, você consegue sentir no tato e você consegue sentir paladar, olfato. É impressionante o poder da nossa imaginação. Mas aí tem um segredo. Esse segredo eu vou guardar para depois. Não vou falar ele agora, tá bom? Mas me lembra aí nos comentários porque eu posso esquecer. Então, quando você faz esse exercício de visualização, você não está só visualizando, você está sentindo com os seus 5 sentidos. E aí que está
a grande importância. O teu subconsciente não consegue entender a diferença entre ver e imaginar. Ele não percebe a diferença entre estar no mundo real ou estar na imaginação. E é aqui que a coisa acontece. Quando você faz o exercício regularmente e quando você repete e repete com constância, né, sem deixar de fazer, sempre no mesmo horário, você está condicionando o teu subconsciente a aquela nova crença, aquela nova linha de pensamento. Você está pegando aquele pensamento de escassez e trocando por um pensamento de abundância. Você descobriu agora a melhor forma de hackear o teu subconsciente e trazer para si pensamentos libertadores, pensamentos de abundância, ao invés de ficar limitado na sua cabeça com pensamentos de escassez, atraindo para si, por consequência, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te limita e toda a miséria que te rodeia. Né? Miséria de pensamento, miséria financeira, miséria emocional, tudo. Porque você não pega os seus sentimentos, emoções e pensamentos e substitui por outros. Então, essa é a melhor maneira de fazer isso. É a maneira mais fácil, a maneira mais simples. Prática. Exercite novos padrões de pensamento diariamente. A consistência traz transformação duradoura. É exatamente o que eu disse. Quando você começar a manter constância neste exercício de repetição, né, de imaginação, de projeção mental, né, e visualização mental da situação que você quer para si, da verdade que você quer para si, você pega tudo que está escasso na tua cabeça, coloca de lado, ressignificando, trazendo, né, o pensamento, a crença de abundância para a sua vida. Para que serve isso? Isso serve justamente para mudar a sua mente, né, para colocar na sua cabeça a forma de pensar que gente próspera tem. Não adianta, porque você nunca vai conseguir atingir um patamar de prosperidade se a sua mente é miserável. Uma coisa não se junta com a outra. Miséria e abundância não andam juntas, elas são opostos, completamente opostos. Então, essa é a forma com que gente próspera lida com a vida. Se você quer prosperar, faça o mesmo, exatamente como eu fiz. Eu comecei a prosperar porque eu estou fazendo isso. É simples assim. Ah, mas eu tenho que ficar meditando todos os dias? É acordar de manhã cedo, né, e não ficar meia hora, 40 minutos, uma hora nessa. Ninguém consegue isso sem ficar entediado. Nem os maiores praticantes de yoga. Eles ficam para dizer que ficam, né, para ter um pretexto para não fazer nada além daquilo. Né? Me desculpem aí os praticantes de yoga, é só uma brincadeira. Mas é o seguinte, ninguém consegue manter foco por muito tempo, né, de olhos fechados, mentalizando alguma coisa. Então, quanto mais breve for, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos no máximo, é o tempo ideal para você poder fazer esse exercício. Não precisa ser sentado, pode ser de pé, né, numa posição onde você se sinta promissor, numa postura onde você se sinta um vencedor, uma vencedora, de frente ao espelho ou não, de frente ao espelho, de olhos fechados ou não, mas de forma que você consiga visualizar e sentir isso no físico e no emocional, ok? E constantemente, todos os dias ao acordar, levanta da tua cama ou senta na sua cama e faz esse exercício diariamente, ininterruptamente. Você vai tirar toda a mentalidade de escassez e trazer para a sua vida mentalidade de abundância, que é o que vai justamente mudar a sua vida, vai atrair para a sua vida toda a abundância que você está buscando. Simples assim. Alinhamento de propósito. O objetivo central de Deus é para com seu povo. Tudo gira em torno das pessoas. Então, para um alinhamento eficiente de propósito com Deus, é necessário somente analisar se o seu objetivo é direcionado a beneficiar outras pessoas antes de si mesmo. Todo benefício que o seu objetivo traz para você deve antes estar beneficiando o seu irmão, pois toda a criação de Deus foi feita para beneficiar o povo que ele desejou para si. Bom, nós já falamos disso e é exatamente isso que acontece. O objetivo de Deus é para com o seu povo. Se o que você quer fazer, se o seu objetivo está alinhado em beneficiar mais alguém além de você, então você está trabalhando direto para o Criador e está
começando a receber direto dele todas as bênçãos que ele pode te dar para sua vida, toda a prosperidade que esse mundo pode te dar, enquanto você estiver em benefício de outras pessoas. O princípio de onde eu tiro essa mensagem é o princípio do amor ao próximo, né? Então verifique se seus caminhos, sua rota ou objetivo beneficia não somente a você, mas as outras pessoas antes de mais nada, porque o amor é a base da prosperidade. E o princípio está em 1 Coríntios 10, 24, que diz: ninguém busque o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. 1 Coríntios é uma das cartas de Paulo, onde Paulo ensina as maravilhas que Jesus pediu para ele ensinar para o povo. São coisas que ficou faltando porque Jesus morreu no meio do caminho. Então ele instituiu Paulo justamente para poder ensinar tudo que Jesus queria que tivesse sido ensinado. E uma delas é justamente essa mensagem: quando você está em benefício de outra pessoa, quando você ajuda as pessoas, você muda a sua realidade. Ninguém busque o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Porque quando você busca o bem dos outros, você vai ser beneficiado de qualquer forma. Essas pessoas vão beneficiar você. E se elas não te beneficiarem, o Criador vai te beneficiar de alguma forma, né? Porque tem outras pessoas observando você. Trazer valor à vida de alguém, isso faz com que todo o universo vire os olhos para você. Todas as forças do poder de Deus fiquem de olho no que você está fazendo, justamente para poder te recompensar pelo valor que você está trazendo ao povo dele. Simples assim. E assim você vai dar os seus primeiros passos em direção ao autoconhecimento. Só conhecendo a si mesmo você vai conseguir resolver todos os seus problemas e achar o caminho correto para você atingir o seu objetivo de forma mais rápida e mais eficiente. O caminho está aqui e eu estou aqui para te ajudar com isso. Eu espero estar aqui mais vezes possível para poder te mostrar qual é a dessa rota que só faz a gente progredir, o nosso manual de instruções para a vida, que são as Escrituras Sagradas, e que pode beneficiar você, mesmo você não acreditando em Deus, você sendo ateu, você sendo de uma outra religião, certo? Não entenda isso como nenhum tipo de afronta, muito pelo contrário, eu só quero ajudar você se você está se vendo numa situação onde você poderia estar muito melhor, se você quer prosperar mais na sua vida, então eu só quero te ajudar porque eu estou prosperando na minha e eu quero beneficiar mais alguém. Meu objetivo é só ajudar as pessoas. Então que esse seja também o seu objetivo, porque só assim a gente consegue chegar ao ápice da prosperidade, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo você nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa aí uma recompensa, né, pelo meu trabalho, né, aquele joinha, se você puder deixar, um comentário, se você quiser comentar, ok? Eu não vou ficar o tempo todo pedindo por isso, ok? Mas você faz se você quiser, se valeu para você, se te ajudou de alguma forma, né? Se o meu conteúdo está te ajudando, então retribua, né? Mostrando que você gostou, né? Com um joinha e deixando um comentário, fazendo alguma pergunta. Eu posso te ajudar com as suas perguntas e se você fizer, eu vou responder elas em vídeo aqui para você e para resolver também a situação de todos, ok? Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.